Boa noite a todos. Meu Deus. Boa noite a todos, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Benção, né? Não pude estar com vocês semana passada, foi o aniversário da minha sogra. E como hoje era o Dia das Mães, ou nós iríamos para Mogi e ficaríamos com ela lá, ou iríamos no aniversário dela, que foi a semana passada. Então decidimos ir no aniversário dela, que foi a semana passada. Mas eu pude ministrar, ou pude ouvir a ministração do pastor Quito, bênção de Deus, falando um pouquinho sobre a mãe de Jesus. Tem sido edificante para as nossas vidas, E hoje eu queria aproveitar da sequência nisso, sobre este momento que nós estamos vivendo hoje no nosso calendário brasileiro, que está relacionado a não uma figura, apenas a figura materna, mas eu queria falar um pouco das responsabilidades da família, da mãe, da responsabilidade do pai, sobre a educação do seu filho, quão importante e fundamental é o seu papel. O Senhor lhe confiou nas nossas mãos, olha que interessante, a educação dos filhos dele. Olha que lindo que é isso. Você confiaria a educação do seu filho para outra pessoa? Você terceirizaria a educação do seu filho? Você seria capaz de terceirizar? Você conseguiria, Marcelo? Pegar e falar, não, deixa outro criar aí, eu vou passar a bola. Isso me chamou muita atenção, irmãos. Estava meditando ontem ainda na escola sobre isso, e o Senhor falou muito comigo, né, no que diz respeito a isso. Que fenômeno, que pai é esse que permite a terceirização da educação dos seus filhos? Que coisa maravilhosa, que estupendo, Quito, que lindo. O pai terceirizar a educação, mas não é de qualquer jeito. Por quê? Porque ele deixou para nós um manual, amém? Amém, irmãos? Quando eu falar amém, se você concorda, você diz amém. Se você não concorda, você pode ficar quieto, não precisa responder não, eu vou entender que você não concordou. Então, em cima dessa responsabilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos, claro que ela não é feita de maneira leviana, não é feita de qualquer modo, é feito com muita responsabilidade. O Senhor deixa para a gente alguns parâmetros, Ele coloca para nós uma forma correta e concreta de executar o plano perfeito. Sim, o plano perfeito. Mas meu Deus, como que eu vou criar meu filho? Eu vejo tantas pessoas desesperadas no que diz respeito à criação de filhos, e eu sou empolgadinho no que diz respeito à criação de filhos, né? Visto que eu tenho 3 por hora. Então isso daí me deixa, aquece um pouco o meu coração. Isso deixa meu coração alegre. Por quê? Porque eu entendi um princípio do Senhor. E a partir do momento que nós entendemos o princípio de Deus, e nós começamos a viver o princípio de Deus, nós estamos dentro do propósito de Deus. E não tem lugar melhor para estar do que dentro do propósito do Senhor. A sua vida não tem lugar melhor para estar, ou fazer, ou ficar dentro do propósito do Senhor. Haja vista também que o Senhor, Ele respalda, nos dá tempo para todas as coisas. Houve um tempo na minha vida, na vida da minha esposa, que nós precisávamos aprender coisas no Senhor para poder então exercer esse ministério que o Senhor nos deu. Essa responsabilidade sobre a família, sobre a educação, criação dos filhos, sobre a criação de um lar. Por quê? Porque o Senhor não quer nos dar uma casa, Ele quer nos dar um lar. O Senhor não quer nos dar uma casa, Ele quer nos dar uma família. Nasceu no coração de Deus esse projeto. Quando no Éden o Senhor cria ali então Adão, Ele faz Adão e fala, não é bom que o homem fique só, então eu vou fazer para ele uma pessoa idônea, uma adjuntora,
alguém que vai caminhar ao lado a lado. Então o Senhor ali mata Adão, e dessa morte de Adão surge e nasce a Eva, feito pelas próprias mãos do Criador também. E aí creio que nós conhecemos um pouco dessa história. Eu não vou entrar muito nisso, talvez uma outra hora. Mas a partir de então, nós temos uma responsabilidade. E eu queria falar um pouco sobre essa responsabilidade. Uma responsabilidade que nasceu no céu, que nasceu no coração de Deus, de não apenas de gerar, mas de criar, educar os nossos filhos dentro de um chamado que vem do Senhor, que vem de Deus. Então eu vou pedir para que, num primeiro momento, você abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo 127. Versículo 3 e 4 apenas. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Amém? Salmo 127. Vamos lá. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E o 5: como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado enquanto enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É isso que diz a palavra de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, ó Pai, para recebermos, ó Deus, do nosso espírito, ó Deus, do maná que o Senhor tem a nos dar, ó Pai. Ah, Jesus, nutra as nossas vidas, Senhor, nutre o nosso espírito, a nossa alma. Essa palavra, Deus, não venha ser jogada fora, não venha ser rasgada, Senhor, mas possa penetrar, ó Deus, dentro dos nossos corações, para entendermos com profundidade os planos do Senhor, ó Pai, os planos do Senhor para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, o dom que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Queridos, quando a Bíblia começa falando que os filhos, eles são uma herança, são uma recompensa por algo que o Senhor tem a nos dar. Eu disse no começo que o Senhor confia em nós e entrega nas nossas mãos a educação, a criação dos nossos filhos. E a Bíblia, ela começa a usar ali uma metáfora e começa a trazer uma parábola que os filhos são como flechas nas mãos de um valente. Isso é muito interessante, por quê? Porque a flecha, ela tem um alvo. Toda flecha tem um objetivo. Ninguém constrói uma flecha. E aí nós temos que pegar um pouquinho sobre o que o salmista está querendo dizer. Talvez para nós nos dias de hoje não seja algo tão comum a caça. Talvez para nós nos dias de hoje não seja tão comum você sair por aí. Imagine o Pedro ali com arco, flecha, saindo na rua. Vai ser um negócio muito estranho. Mas vamos pegar um pouquinho como que as pessoas caçavam naquela época. Eles utilizavam de ferramentas da época, artesanais. E ali, essa metáfora que o salmista usa, dizendo que os filhos, eles são como flechas na mão de um valente. Nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque cada flecha, ela é feita de uma maneira artesanal. Ele não colocava a flecha um pedaço de madeira dentro de uma máquina e saía ali a flecha bonitinha não era industrial, era modo manual. E cada flecha, ela vai ter o seu peso. Cada flecha, ela vai ter a sua expertise. Vai ter um propósito e um objetivo.
Quando o salmista fala que os filhos são como flechas na mão de um valente, nós precisamos entender quem é esse valente. Os filhos são como flecha na mão dos seus pais. Vamos mudar um pouquinho, mas sem cometer heresia, mas vamos parafrasear: os filhos são como flecha na mão dos seus pais. E a flecha que tem um objetivo, ela precisa ser lançada. Todo pai tem como objetivo de lançar ou projetar o filho para alguma coisa na vida. Eu não sei quais são os conselhos que o seu pai te deu durante a sua infância ou durante a sua juventude, mas este é o papel de um pai. O papel do pai é orientar o filho, é instruir o filho, mostrar para o filho o caminho que ele precisa percorrer, ou o objetivo que ele precisa alcançar, ou onde ele deve pisar, onde ele não deve pisar. E ali, entendendo um pouquinho, eu não vou ficar muito nesse texto, mas eu queria que os irmãos entendessem. E vamos entender assim: se eu tenho uma flecha, eu preciso lançar essa flecha, então certo é que quanto mais forte você puxa, já a gente vai entender melhor, irmãos. Quanto mais forte você puxa a flecha, mais longe ela chega. Quanto mais eu puxo a flecha, mais longe ela chega. Só que quando eu puxo a flecha para mim. A flecha é puxada para perto de mim. E ele coloca essa flecha na mão de um valente, não é na mão de um qualquer. A flecha na mão de uma pessoa que não tem habilidade ou não sabe manuseá-la é uma flecha descartável. É uma flecha que não vai alcançar o seu objetivo. Nós precisamos entender que todo homem de Deus, e eu estou dizendo homem não no sentido do sexo, mas todo homem servo de Deus, mulher também, que tem filhos, eles precisam puxar os filhos para perto de si, e puxar eles com força, muito para perto, muito próximo. Não tem ninguém mais confiável para educar o seu filho do que você. Então ele tem que estar mais perto de você do que qualquer outra coisa. E nos dias de hoje, meu Deus, como isso é difícil. Por quê? Porque é muito fácil entreter uma criança ou distraí-la para que ela seja cuidada ou entretida. Mas os nossos filhos não foram feitos para serem entretidos, eles foram feitos para serem discipulados. Eu posso ouvir um amém? Os nossos filhos não precisam de entretenimento, eles precisam de discipulado, de educação, de correção, de amor. Tudo isso faz parte do pacote. Então nós precisamos puxá-los, e quanto mais perto a gente puxa, mais longe ele vai no objetivo. Esse é o objetivo de quem carrega uma flecha: lançar. Eu me lembro de quando a Letícia nasceu. Meu Deus, Letícia teve muito problema de saúde, e nós orávamos por ela muito nesse sentido, no que diz respeito a ela cumprir o propósito do Senhor. O Henrique, o Daniel, até os dias de hoje, não muda. Outra hora eu estava conversando com um colega, essa semana mesmo, e ele disse: nossa, Glauco, eu vejo que você faz muita coisa com seus filhos. Eu falo: nossa, irmão, eu me sinto tão distante disso que você fala. Eu me esforço tanto, e eu falo isso diante do Senhor, eu me dedico tanto, mas mesmo assim eu ainda acho que está faltando alguma coisa em mim. É em mim, eu avaliando a minha vida, falo: meu Deus, eu preciso me dedicar mais, eu preciso ser mais zeloso com eles. Mas que isso, pastor, você não é? Sim, eu me esforço, mas eu ainda acho que falta mais. Eu preciso puxar mais, e puxar mais. Por quê? Porque eu não quero que eles errem. Porque se o alvo estiver muito distante, irmãos, eu vou ter que lançar muito forte. Se o alvo estiver muito distante, eu vou ter que lançar muito forte, e essa responsabilidade é minha, não é dele. E é duro quando a gente coloca uma responsabilidade que é nossa para os outros fazerem, ou então quando a gente se abstém da nossa responsabilidade e fala: não, vai cansar. Sim, vai cansar. E é isso a grande glória da maternidade / paternidade. É você estar exausto, exaurido, cansado, e não tem ninguém para falar melhor do que isso, do que uma mãe. Eu creio que as mães aqui sabem bem do que eu estou falando. Não tem renúncia maior neste mundo
falando dos dias de hoje do que a maternidade. Eu vejo às vezes muitos casais ansiosos para terem filhos. Eu sei, eu passei por essa etapa da minha vida também. Esperei 4 anos de casamento para depois vir o primeiro filho. Mas isso é algo que precisa ser curtido. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, porque vai chegar uma etapa que o casal tem que ter uma estrutura. Não é culto de casais não, irmãos, mas deixa eu brincar de pastor aqui um pouquinho aqui com amor e carinho com vocês. Quando vier os filhos, o casal precisa ter uma estrutura e uma raiz forte. A fase do casamento é a fase da edificação sobre a rocha, porque os filhos vão entrar numa casa, e se a casa não for cavada para que o alicerce seja bem profundo, numa profundidade muito grande, a Bíblia diz que vão vir os ventos e a tempestade, e a casa ela vai sucumbir. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que vai ter uma fase que o casal junto, eles vão estar edificando a casa, edificando um ao outro, mutuamente, de uma maneira muito forte, muito intensa, se amando de uma maneira muito intensa, e cavando, e edificando a alma, o espírito, o coração, o pensamento, a mente, guardando o coração, se guardando, se resguardando, e todo dia aos pés do Senhor, de uma maneira diferente. Por que eu digo diferente? Porque existe um método também para o casal se edificar. Não é do modo que às vezes nós aprendemos, não é do modo que às vezes nós vimos os nossos pais. Às vezes nem todos têm uma base onde a família é uma família cristã que veio com os princípios do Senhor. Então precisa edificar de uma maneira muito forte, cavar, e com profundidade. Jovem, não tenha pressa para o namoro, não tenha pressa. Não é o momento, é o momento de você guardar o seu coração, é o momento de você guardar a sua alma. Por quê? Porque isso traz muita preocupação, não sabe lidar com as questões dos ciúmes. Irmão, se isso não for dito na igreja, não tem onde seja dito, amém? Amém ou não? Então tá bom. A gente tem dificuldade em lidar com ciúmes. Eu casei muito cedo, eu casei com 20 anos de idade. Meu Deus, ela sofreu demais na minha mão. Ela era um pouco mais velha, um pouquinho só que um garoto com 20, uma mulher com 20 é totalmente diferente. Totalmente diferente. Lamento dizer, há exceções, mas geralmente as mulheres são muito mais maduras. Por quê? Porque o Senhor precisa trabalhar elas antes. É verdade, o Senhor precisa trabalhar elas antes. Então, irmãos, não se apressem ao tempo. Por quê? Porque quando chegar no tempo em que nós vamos falar hoje, o tempo da construção familiar, não vai te exigir pouco, vai te exigir simplesmente tudo. A paternidade, a maternidade, ela exige tudo da vida de um casal. E há momento que o casal não vive nem para si mesmo mais, vive apenas para a criação e o cuidado com o filho. Eu penso no Henrique, quando nasceu, chorou 45 dias. 47 dias sem dormir. E a olheira, né? Olheira, eu ia falar orelha, não, olheira. E a olheira daquele jeito, e a mulher não dorme, e eu também não dormia porque ela não dormia, e tendo que trabalhar e tendo que estudar. E como é que você vai gerir isso daí, se você não tiver firme e edificado? Não tem como, porque os ventos vêm e vão, mas eles vêm. Então, queridos, essa é uma etapa que vai exigir tudo. E eu queria falar um pouquinho sobre essa responsabilidade quando a gente entra e assume uma criança para nós cuidarmos. Quando vem dentro de um relacionamento a gestação. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, mães. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês
vocês são demais. Vocês são demais. Vocês são demais, demais. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela sua vida. É duro pregar isso quando sua mãe está na igreja, né? Isso é duro. Então, nós temos uma atribuição. Eu queria que você me ajudasse aí, e a mídia me ajudasse aí, a folhear um pouquinho a Bíblia. As crianças estão tendo algo muito parecido lá hoje, falando sobre a honra. As crianças estão aprendendo hoje, olha que legal, né? O pastor sabe o que as crianças estão sendo ensinadas hoje lá. As crianças estão sendo ensinadas hoje sobre a honrar o pai e a mãe. Olha que lindo, que gostoso de saber que o princípio já está sendo inserido sobre a vida deles. O cuidado já está sendo inserido sobre a vida deles. E as professoras, com muito zelo e dedicação, se preparam para poder fazer com que eles nos dias de hoje já entendam desde a sua mocidade, um princípio que eu precisei aprender depois de velho. Duro isso, triste, mas glória a Deus porque eles estão aprendendo. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Eu queria... São bastante textos que nós vamos ver, então eu vou tentar ser breve no que diz respeito à leitura. Vocês me ajudem aí, porque é importante que vocês entendam. 1 Pedro capítulo 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Queridos, essa frase, essa palavra final no livro de 1 Pedro, ela me chama muita atenção, porque vai falando sobre algo que nós às vezes não paramos para prestar tanta atenção. Não paramos para olhar com um olhar um pouco mais crítico no que diz respeito ao que está acontecendo. Nós temos um rebanho na igreja, amém? Amém? Mas na nossa casa, na sua casa você também tem um rebanho. Há um rebanho no seu aprisco, dentro da sua casa. E a palavra do Senhor diz para nós que se alguém, em 1 Timóteo capítulo 5, se alguém não cuida dos seus, não cuida da sua casa, não cuida dos seus filhos, não cuida da sua família, é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio, e este negou a própria fé. A fé deste está sendo negada, é pior do que o infiel. Isso é pesado para nós. E quando a gente olha essa passagem, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu não queria trazer apenas ao rebanho da igreja, mas nós temos também um rebanho dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Servir de exemplo. Quantas coisas eu deixo de fazer porque eu sei que eu sou exemplo dentro do meu lar. Algumas delas são princípio, outras não. Eu preciso abrir mão de algumas coisas na minha vida para ser exemplo. Quando eu vou tomar algumas atitudes, eu preciso olhar para dentro de mim e falar: será que nisso eu estou sendo exemplo? No que eu estou sendo de exemplo para os meus filhos? No que eu estou sendo de exemplo para a minha família? 3 coisas para um pai e uma mãe ser que é fundamental. Três coisas: exemplo, e por fim, exemplo. 3 coisas para você ser para os seus filhos. E aí, quando eu disse no começo que Deus me tratou muito, foi por causa disso. Eu preciso ser mais exemplo para eles. Não que eu não tenha sido, não que eu não esteja sendo,
mas eu preciso subir a régua, eu preciso puxar para mais perto, eu preciso projetar para mais longe, e para isso eu vou precisar ser exemplo. Em quê? Em tudo. Em tudo. Muitas das vezes nós vamos cobrar os nossos filhos de coisas que nós não fazemos. Muitas das vezes nós vamos querer que eles sejam algo que nós não fomos. Faço o que eu mando, não faço o que eu... Hipócrita. Hipócrita. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. A gente cresceu ouvindo isso. Ditados populares que vão reger a nossa vida. Não, a nossa vida é regida pela palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, nós não podemos, nós temos que ser exemplo para nossa casa. Eu não quero que meu filho faça as práticas erradas que eu faço, então eu preciso corrigi-las. Eu preciso mudá-las, eu preciso criar novos hábitos. Então, para isso, eu preciso entrar no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que ele deve andar, e até quando ele envelhecer não se desviará dele. Ensine o seu filho no caminho. Ensinar o filho no caminho não é faço o que eu mando, não faço o que eu faço. É venha comigo, filho, vamos no caminho, porque eu conheço o caminho, vamos fazer juntos. Não tem melhor maneira de aprender do que aprender com alguém ensinando. A didática de Deus, a pedagogia de Deus, ela é desse jeito. Se você quer ensinar alguém a fazer um laço, o que você faz? Você faz o laço e ensina a criança a fazer. Ensina a pessoa a fazer. Você vai fazer assim, ó. Você passa aqui e vai ali. Na criação dos filhos a gente acha que não. A gente às vezes acha que os nossos filhos não serão tentados pelo diabo. A gente acredita que o diabo só tem influência sobre a nossa vida. A gente se esquece que o diabo não brinca de ser diabo. E às vezes os pais brincam de ser pais, não fazendo o que deve ser feito. Aquele que sabe que tem que fazer o bem, o certo, o justo, e não faz, nisso já está pecando. Quando nós estávamos adorando, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ah, irmãos, bateu um senso, um senso de responsabilidade no meu coração muito grande. Sabe por quê? Porque se eu ensino meu filho no caminho, e eu ando por um caminho qualquer ou num lugar qualquer, ele vai andar. Mas se eu entro, Quito, se eu entro junto com a minha família, Leila, se eu entro junto com a minha família no Santo dos Santos, quem vai estar comigo no caminho? Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Se eu entrar no Santo dos Santos, o meu filho estiver junto comigo, ele também vai estar entrando no Santo dos Santos. Se eu estiver entrando na presença de Deus, me humilhando na presença de Deus, ele vai falar: eu aprendi com meu pai a se humilhar na presença de Deus. Onde eu ande, o que eu faço, ele vai aprender. Ele vai aprender. Se eu tiver intimidade com Deus, ele vai aprender. Ter intimidade com Deus. Às vezes nós não tivemos pais que nos ensinaram, mas no Senhor nos foi aberto um novo e vivo caminho. Temos um novo caminho aberto pelo sangue de Jesus, um caminho excelente. Às vezes os seus pais te ensinaram coisas erradas, mas a verdade veio até você. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você conhece a verdade e a partir dessa verdade, então a conta está paga. Está pago a conta. Não importa o que ensinou de errado. O que importa é que eu estou aprendendo com o Senhor. Tem uma passagem no livro de Gênesis,
capítulo 18, versículo 19. Todos conhecem Abraão, o pai na fé, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Patriarca Abraão, essa palavra, sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Meu Deus, está falando de um homem que traz sobre a sua casa uma ordem, que não deixa a sua casa uma bagunça, que na sua casa tem regras. Outra hora eu me lembro de uma ministração do pastor Eric, faz pelo menos aí uns 5 anos atrás. O que diferencia uma casa de uma república? O que diferencia uma casa, um lar, de uma república? República onde vivem jovens, adolescentes, ou que estão se tornando homens, mas que estudam num colégio, fazem uma faculdade, estão ali dentro de uma república. O que diferencia uma casa, um lar de uma república são as regras. Meu sobrinho estuda na universidade em São Paulo, e a mãe dele contando para mim, falou: Glauco, lá não tem, você não parece que aquilo é uma casa, e de fato não é, porque é bagunçado, e o tênis fica jogado, é toalha em cima da televisão, da geladeira, é um negócio absurdo. O que diferencia uma casa de uma república são as regras, são as leis. O que transforma e muda uma casa são as leis. Nós não podemos fazer com que a nossa casa seja uma república. A nossa casa é um lar, precisa ter regras, precisa ter ordem. E como tem sido difícil nesses dias colocar ordem, às vezes parece que os filhos estão começando a ditar para os pais, porque os pais se omitem de suas responsabilidades, não trazem para perto, não educa no caminho, não corrige, perde-se o tempo de mesa, perde-se a comunhão, perde-se o diálogo, perde-se o afeto. E aí, quem discipula os filhos são os influencers. É eles que vão ditar. O nome é propício. Influenciadores. E essa é a pergunta: quem influencia os nossos filhos? Se eu preciso ser exemplo, quem influencia os nossos filhos? Para quem que eles olham com um olho brilhando e falam: uau, eu queria ser igual a esse cara. Sabe por quê, irmãos? Porque quem aparece nas redes não vai aparecer com os seus defeitos. Aparece, a gente só expõe as qualidades, não aparece os nossos defeitos. Todo homem é feito de acertos e erros. Eu só conheci um homem que foi perfeito. Não conheci mais não conheci. E de verdade, sem sombra de dúvidas, eu estou muito distante disso ainda. Eu estou caminhando, não desisti. Só houve um homem sem defeito, e o crucificaram. Então nós precisamos trazer eles para perto, trazer eles para o convívio, trazer eles para a mesa, corrigir em tempo e fora de tempo, corrigir durante o caminho, corrigir eles com sobriedade,
ensinar a eles um mandamento que há como promessa: vós filhos, honrem o pai e a mãe. Para quê? É o único mandamento de Deus que tem como promessa uma vida longa. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas: honre o teu pai e honre a tua mãe, para que te vivas bem, para que os seus dias se prolonguem, para que você tenha uma vida plena no Senhor. Honre o teu pai e a tua mãe. Como ensinar os filhos a honrar os pais nos dias de hoje? Quais são as missões que nós podemos dar a um filho para que eles venham a nos honrar? Fundamentos do pai: o pai protege a família, o pai lidera a família, o pai dá destino para o filho, o pai traz provisão para o filho, para a esposa, para a família. A mãe conforta, a mãe é o laço de afeto, a mãe traz a afetividade, a mãe ensina, traz para perto também durante o ensinamento. A mãe nutre, põe comida, põe na mesa, junto com os filhos. E os filhos, por hora, é o papel mais simples: é amar os pais e obedecer. Parece que eu estou até falando, parece até que dói falar que um filho tem que obedecer. Que isso? Sai para lá, ditador, aqui ninguém te obedece. Daqui a pouco nós estamos vendo isso, irmãos. Que isso? Que obediência? Liderança cega, lá, liderança cega. Quer que eu obedeça? Sim, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Um filho que não obedece o pai vai ter dificuldade de obedecer a Deus. Como que nós vamos obedecer a Deus que nós não vemos, se formos incapazes de obedecer o pai que nós vemos? Mas espera aí, pastor, meu pai é um homem muito ruim. Desde que ele não te mande roubar, matar, você pode obedecer. Você sabe o que é certo, precisa obedecer. Mas o pai não foi bom, não justifica. É o mandamento de Deus para a sua vida: honrar e obedecer o seu pai. Mas e se esquece? Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Honra o teu pai e a tua mãe. Amém, irmãos? Estão comigo? Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Há recados para os pais. Os pais nem sempre são dono da grande verdade. Eles não podem irritar os filhos, causar injúria nos filhos, provocar, irritar incessantemente, está ali apurrinhando o tempo todo. E eu não estou falando de você mandar ele dobrar a roupa pela 50ª vez. Eu estou dizendo de você provocar ele com coisas que o maltratam. Hoje nós vemos muito essa questão do bullying. Ah, mas sofreu bullying, meu Deus do céu. Às vezes a gente vê, não, meu filho ele sofre bullying dentro de casa para não sofrer lá fora. Cuidado, irmão, cuidado. Você não sabe até quando você está brincando, até quando você está ofendendo. Qual é a medida? Cuidado com a medida. Um pouco a mais de fermento leveda toda a massa. Cuidado. Por quê? Porque é uma exortação de Deus para que os pais eles não irritem, não provoquem a ira dos filhos. Não provoque. Não, mas eu quero fazer meu filho, então eu sofri em casa na zoação, eu vou zoar dentro também. Cuidado. Cuidado. A medida pode ser pesada. Então o pai Abraão, ele foi capaz de trazer ordem aos seus filhos. Eu queria falar um pouco agora sobre fidelidade. Se tem uma coisa que nós podemos ensinar aos nossos filhos, é que eles sejam fiéis.
Eles precisam aprender a ser fiéis, vendo você ser fiel, vendo você ter fidelidade ao Senhor. Livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Do 11 ao 13. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Meu Deus, fidelidade no amor, fidelidade na justiça, fidelidade na piedade. O quão piedoso você é, o quão fiel você é aos princípios, aos mandamentos, o quão fiel você é ao Senhor. Deixa eu pegar o gancho, irmãos. Não se sinta constrangido, isso não me constrange. Sabe por que a gente fica constrangido quando nós falamos de dízimos e de ofertas? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos constrangidos com isso. Se isso não me constrange, eu vou falar disso abertamente com quem quiser, e eu não vou ficar constrangido, porque isso não me constrange. É um princípio de Deus. Ensina o seu filho a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E eu não estou dizendo somente isso, é um princípio de fidelidade ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Sabe por que a gente negocia com 10%? Porque a gente não se alegra com os 90%. A gente acredita que os 90% fomos nós que conquistamos com o suor do nosso rosto, e isso a gente fica felizinho. Meu Deus, olha só, consegui aqui 100%, fui eu. E deixa de devolver a honra ao Senhor. Princípio de Deus: resguardar seus filhos de mamon. Resguarde os seus filhos de mamon também. Ensine eles esse princípio. Ensine eles o princípio da fidelidade em tudo. Em tudo. Fidelidade na piedade. Meu Deus, como seria nos dias de hoje alguém que segue injustiça, ser justo? Olha, filho, o pai, a mãe vai fazer isso, porque isso foi injusto, e nós precisamos seguir a reta justiça. Nós não podemos negociar princípios. Nós precisamos seguir na fé. Quais são os atos de fé que é exercitado dentro do lar? Quando alguém fica doente, o pai está doente, a mãe está doente, o filho está doente, leva no médico. A última coisa que faz é orar. Não, vamos levar no médico. A última coisa que nós vamos fazer é orar. Eu não estou falando, irmãos, não sou leviano, não estou dizendo para não levar no médico. Eu estou dizendo que o exercício da fé precisa ser praticado dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Eles vão aprender a ter fé ouvindo a palavra de Deus. O princípio da fé, ele passa a ser executado, exercido dentro de casa, com você. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que nós vamos exercitar a fé nos nossos filhos. É assim que eles vão aprender a cumprir os princípios. A paciência, a mansidão. Milita a